Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Piovan, fundador da Ensaio, e eu quero te dar boas-vindas ao Prototipando. Esse é um espaço onde a gente busca fazer com que ideias se encontrem, pensamentos sejam prototipados, tudo em prol de um objetivo comum, que é transformar negócios e seres humanos. O Prototipando ele é um podcast da Ensaio, que é uma empresa de transformação de negócios, e aqui na Ensaio a gente respira a inovação, e a cada episódio a nossa missão é navegar e explorar as complexidades e desafios que existem nesse universo de transformação de negócios e começar a experimentar caminhos possíveis em direção ao futuro das organizações. A nossa programação, ela funciona da seguinte forma. Toda semana a gente publica um insight direto da nossa newsletter e a cada 15 dias a gente traz uma pessoa especialista para mergulhar com a gente em discussões que desafiam o convencional. Hoje eu conversei com a Renata Hennig. A Renata, ela é designer de serviço, ela atua no Health Design Lab e na gerência de bem-estar e saúde mental do Einstein, e também ela é professora na pós-graduação da Faculdade Israelita do Albert Einstein. Ela faz parte da organização Service Design Network Brasil, e ela possui experiência em design de serviço e design estratégico, mestre em design pela Federal de Santa Catarina, com pesquisa focada em gestão de design e design de serviço. Ela é graduada em design pela UFSC e especialista em gestão de design. Gente, a conversa com a Renata, ela foi uma conversa muito interessante porque ela falou um pouco dos pormenores, ou o que está por trás da conexão entre design de serviço e design de negócio. Vocês vão poder observar na fala da Renata, muito do caminho que normalmente a gente traça ao incluir o design de serviço como uma abordagem para resolver desafios dentro de uma organização. Então, a nossa conversa foi por essa linha, acho que é uma linha muito interessante principalmente quando a gente quer começar a utilizar uma abordagem como essa, ou quando a gente tem um desafio complexo a ser resolvido, e a gente precisa trazer uma abordagem mais centrada no ser humano para a gente de fato conseguir resolver aquilo. Então, sem mais delongas, deixo vocês com a Renata. 1, 2, 3, prototipando. Renata, mais uma vez, obrigado por topar fazer parte do Prototipando, estar aqui com a gente. Estou super feliz e animado aqui com a nossa conversa. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço o convite para estar aqui com você e com vocês aí que estão nos ouvindo. Boa, legal. Renata, conta um pouco pra gente. Eu sempre gosto de ouvir qual foi a primeira vez que você entrou em contato assim, com o design de serviço e essa perspectiva mais estratégica do design, e você se percebeu e falou assim, nossa, é isso. Assim, é isso que eu preciso fazer nesse momento. Quando que foi que o bichinho te picou? Tá. Bom, picou um pouquinho assim quando eu estava terminando a minha graduação em design, e o meu trabalho de conclusão de curso era inovação através do design. Então eu já queria olhar para o design de uma maneira mais estratégica, mas eu confesso que na época eu olhava para isso e pensava, meu Deus, isso aqui só exemplos de empresas de fora, isso era 2005, tá? São empresas de fora, e eu achava isso muito distante da nossa realidade, pelo menos do que eu via no Brasil na época, e até aqui em Florianópolis, onde eu fiz a minha graduação e onde eu resido atualmente. E aí, depois eu fui fazer uma especialização em gestão de design, e aí que eu tive o primeiro contato com o termo ali de design de serviço de fato, né? Foi com até uma ex-chefe minha, que hoje é uma grande amiga, a Maria Augusta Orofino, que ela vinha estudando o modelo de Canvas do modelo de negócio do Osterwalder, e o Maurício Manhães, que fazia ali o mestrado com ela, estava estudando design de serviço. Daí um dia ela me fez uma provocação e ela falou, tu não acha que tu é muito operacional? Porque eu atuava bem na área de design gráfico, assim, né? E daí eu pensei, acho que ela tá certa. E aí que aí eu comecei, ela me apresentou isso, eu comecei a ver, tinha um workshop que eles iam dar aqui em Florianópolis, assim, até de um membro da Service Design Network Mundial ali, e aí eu tive o primeiro contato com design de serviço, eu me apaixonei, aí fiz o artigo ali da especialização nessa temática, e aí eu sempre queria estudar um pouco mais sobre isso, e aí eu fui buscar fazer depois um mestrado com essa temática, onde eu pude depois aplicar o design de serviço numa instituição de saúde. Aí eu me apaixonei por mais uma coisa que eu venho levando na minha vida, que é aplicar essa abordagem na área da saúde também.
Interessante. A gente vai chegar lá. Já deixa eu fazer um parênteses para quem está ouvindo a gente, que já que você citou Maurício Manhães, a gente tem um programa gravado com ele também. Ai, que Então, bacana. se você, quando terminar esse episódio, quiser continuar ouvindo a gente na sua lavada de louça, no seu transporte, pula lá para o Maurício Manhães, que eu tenho certeza que vai ter conexão aqui com o nosso papo. E uma coisa que eu queria te ouvir, Renata, é como é que você define design de serviço? Como é que você define essa abordagem que é tão vinculada à estratégia e muitas vezes a associação lá não é tão clara a princípio, né? Como é que você entende isso? Tá. Bom, eu gosto bastante, e eu sempre, quando vou fazer uma apresentação, assim, de design de serviço, eu trago essa definição que é da Birgit Mager, né, que é uma das primeiras a primeira, né, considerada a primeira professora de design de serviço, assim, ela é responsável hoje pela Service Design Network, tem um papel bem de protagonista nessa área, tanto na formação, né, e no desenvolvimento do design de serviço. E aí ela coloca muito a questão de que o design de serviço seria coreografar pessoas, infraestruturas, comunicações e materiais com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e a interação entre prestadores e seus usuários. E aí, eu acho que tem algumas palavras que são muito bacanas nessa definição dela, né? Que é a questão de coreografar, porque um serviço, a gente não consegue dizer exatamente como ele vai acontecer, porque eu gosto até desse paralelo com a dança, né? A gente pode colocar uma coreografia, mas às vezes cada um vai fazer do seu jeito ali, né? E é o que acontece muitas vezes quando a gente está pensando em serviços, né? E outra questão que ela traz é essa questão das pessoas, infraestruturas, comunicações materiais. Então, a gente tem muita coisa envolvida, né? Quando a gente fala dos serviços. E isso também tem que ser levado em consideração, assim, a gente olhar, e eu acho até que o design de serviços antes, ele tinha uma definição muito voltada só para o usuário final, né, e aí depois foi se ampliando isso para tentar entender isso, o serviço de uma forma mais sistêmica, né. Eu gosto bastante dessa definição e acrescentaria ainda a questão de problemas complexos, que acho que o design, quando a gente fala de design mais estratégico, a gente está falando de resolver problemas complexos, né? Porque são problemas que podem ter infinitas alternativas de solução, são problemas que têm essa questão mais sistêmica que o design pode trazer grandes benefícios aí para esse tipo de problema, na minha visão. Uhum. Quando você entra em contato com uma pessoa que não conhece esse universo, Renata, então, assim, uma pessoa que, e muitas vezes ela precisa entender o que é a nossa linguagem, o que a gente está falando, para ela, de fato, comprar a ideia de que vale a pena passar pelo processo que o design de serviço propõe para resolver um problema complexo que ela está passando, né? Então, eu imagino que você lida e dialoga com muitas vezes, lideranças, executivos, que não têm 100% de clareza como que isso funciona. Como é que você explica para essa pessoa de que, de fato, essa abordagem é importante e de que essa abordagem vai conseguir resolver o problema dela, talvez de uma forma muito mais eficaz ou de uma forma muito mais rica do que um processo tradicional, onde essa pessoa colocaria todo mundo numa sala falando aí, ó, cadê as soluções? Vamos planejar, me tragam depois as soluções prontas. Como é que você lida normalmente com esse contexto? Eu uso bastante para explicar o processo, né, que a gente vai passar, talvez esse passo a passo, até a figura do duplo diamante ali do design council, né, nas suas fases ali, descobrir, definir, imaginar, prototipar, desenvolver, enfim, tem várias nomenclaturas que a gente pode usar, mas basicamente é esse processo. E acho que uma coisa é falar que o designer ele sempre vai estar olhando para as pessoas, então a gente olha as necessidades das pessoas, e quando eu falo pessoas é porque a gente está olhando para as necessidades tanto de quem vai utilizar esse serviço, quanto de quem provém o serviço também. A gente tem que olhar esses vários pontos, né? E também eu gosto de trazer a questão da cocriação, que é uma coisa também que a gente acaba fazendo no design, essa colaboração, e que muitas vezes o nosso papel enquanto designer estratégico às vezes, facilitar um processo, unir pessoas, tentar entender quem tem que estar nessa cocriação para que a gente consiga chegar na melhor solução possível, né? E eu, às vezes, faço um paralelo também, assim, porque a gente, às vezes, vai falar, design, daí a pessoa imagina uma cadeira, um objeto gráfico, né? Daí eu costumo falar, a gente usa a mesma coisa que a gente usa, talvez, para desenvolver esses objetos e que eles atendem às necessidades de quem utiliza, a gente usa
num processo de design de serviço, mas daí olhando para um serviço, né? E como o serviço, os materiais que a gente mexe ali não são materiais físicos, né? Muitas vezes, como se eu vou projetar uma cadeira, eu olho então para as pessoas, para essas relações, para esse sistema onde esse serviço está inserido. Então, eu costumo fazer bastante esse paralelo. Sim, é interessante isso, porque a gente muitas vezes tem um processo ali de buy-in, de convencimento de que essa é a abordagem que vai gerar o impacto que a pessoa quer, né? E muitas vezes ela não tem esse repertório ou realmente não sabe, e existe um medo nisso, né? Meu Deus, né? Eu gosto bastante também de mostrar exemplos, assim, exemplos de projetos, porque eu acho que ajuda muito a tangibilizar, né? Para quem nunca passou por um processo, que eu falo assim, é diferente tu ler sobre design e passar, às vezes, por um processo de design. Até quando a gente está tentando quer aprender mais sobre isso, eu acho muito bacana tu poder vivenciar esse processo, né? Porque aí você consegue ver muito, tá, é assim, então, aquilo que eu estava lendo é dessa forma que acontece. Acho que o design acontece muito na prática, e acho que um projeto, né, ou se a pessoa tiver a oportunidade de vivenciar um projeto, ou se pelo menos ela tiver contato com algum case de algum projeto, é uma forma dela entender mais sobre como isso se desenvolve. Qual que é o primeiro... Quando você desenvolve um projeto, Renata, onde que você acha que é o primeiro momento assim, a pessoa fala assim, então era isso. Tá. Você tem alguma história, um momento assim dessa história que exemplifica tá, entendi. Para mim, sempre é quando a gente faz a entrega da primeira parte, que é a pesquisa. Né, que a gente faz muitos processos de pesquisa, geralmente, né, tem um processo de pesquisa qualitativa, né, no design, junto com alguma quant, se for necessário, mas a pesquisa quali, acho que ela acaba dando esse porque muitas vezes o que a pessoa pensava que era um problema, talvez não seja um problema na visão das pessoas envolvidas no serviço, então eu acho sempre dar esse momento que é ainda bem que eu fui perguntar para essas pessoas mais sobre isso, eu não sabia disso, ou às vezes até ajuda a reforçar alguma visão que já se achava, né? Mas dá uma segurança para ir para o passo seguinte. Sim, sim, sim. Porque aí a gente faz o link com a importância dessa abordagem fazer parte de uma gestão estratégica, né? Sim, Quanto mais a gente consegue tornar o ponto de vista do design parte da construção estratégica, né? Isso começar a virar um design estratégico, maior impacto que a gente consegue ver no cotidiano dessas pessoas que utilizam e que provém o serviço, né? Inclusive tem um case que foi um dos primeiros projetos que eu atuei ali quando eu saí do mestrado, a gente abriu uma consultoria, né, junto com mais 2 sócios, a Design para Estratégia, e aí um dos primeiros clientes que a gente teve era um cliente que a minha sócia já vinha, né, fazendo trabalhos, mas não com a abordagem do design, né. E aí, nesse trabalho, a gente fez um grande diagnóstico da organização, mas muito voltado para isso, para olhar para o usuário, entender as necessidades das pessoas, né? E a partir disso, a gente fez a construção do planejamento estratégico desse hospital, né? E aí, isso, para mim, é um exemplo muito de como a gente pode, a partir do design, de olhar para as pessoas, traçar um planejamento estratégico voltado para isso, assim. Então, foram gerados vários projetos estratégicos que tinham relação direta com o diagnóstico das coisas que a gente viu que deveriam melhorar naquele serviço. Olha que interessante. Qual foi a primeira objeção que vocês tiveram que ultrapassar, Renata? Eu gosto de olhar essa história assim por meio de qual foi a primeira pedra no sapato que vocês falaram, a gente vai precisar resolver isso aqui para conseguir entregar essa visão. Eu acho que o primeiro é quando a gente chama várias pessoas para colaborarem, elas não estão muito acostumadas a isso. Acho que é uma coisa que dá uma estranheza, assim, mas vai precisar desse tempo todo das pessoas aqui. E aí e ainda na área da saúde, a gente sempre tem assim, vai ter médico? Aí a hora do médico. Tem que justificar muito bem para colocar ele ali, então tem essas objeções, assim, aí depende da empresa, né, tem empresa que já começa a ter uma cultura mais de colaboração, e isso fica mais
mais natural, assim, mas acho que uma empresa que nunca fez algum processo colaborativo pode ter essas ressalvas aí. Sim, total. Quando a gente entra no cenário da saúde, Renata, acho que a gente acaba entrando num universo muito particular, né? Existem diversas necessidades, demandas que são muito específicas do setor, né? Onde que você vê que a abordagem do design de serviço mais beneficia o setor de saúde? É bem amplo no setor de saúde, eu tô pensando, assim, Sim, eu tenho, assim, coisas da minha vivência, né, que eu claro, vejo claro. que, eu não atuei, assim, né, em todos os setores, da saúde. Acho que a inovação, sem sombra de dúvida, né, quando a gente fala de inovação, Uhum, o design, ele pode ajudar muito, né, tanto a fazer inovações que tragam a tecnologia de uma forma inteligente, né, que eu digo que às vezes a gente vai em conferências de saúde, aí tem alguma coisa, inteligência artificial, daí a pessoa, quero botar inteligência artificial, mas para quê? Tipo, qual é o uhum, problema que tu tá querendo resolver com isso, sabe? Então, uhum, eu acho que ajuda muito nessa parte, quando a gente fala de inovação até tecnológica, de entender que a tecnologia é um meio, mas eu tenho que ter muito claro qual é o problema que eu estou querendo resolver para inserir essa tecnologia de uma forma inteligente, né? De uma forma uhum. que atenda às necessidades dos usuários, né? E que eu coloque essa tecnologia a favor disso. E hoje eu trabalho numa área de bem-estar também, então eu vejo que o design pode contribuir muito, e até coisas que eu venho descobrindo, assim, nessa trajetória, tá? De quando a gente traz, principalmente em processos de cocriação, né, da gente fazer processos de co-design mesmo, do design atuando como um facilitador, como a gente consegue trazer segurança psicológica para as equipes que Uhum. conseguem colocar seu ponto de vista, as pessoas se sentem com um sentido maior de propósito até no trabalho, porque elas estão ali para poder colaborar e construir soluções e sentirem que elas têm algo mais ali para oferecer na instituição. Então, eu acho que até para contribuir para o bem-estar das pessoas, acho que eu vejo hoje que o design era um olhar que eu não tinha antes, tá? Mas que eu venho construindo aí ao longo dessa trajetória, principalmente quando eu entrei nessa área de bem-estar. E acho que também em instituições, por exemplo, grandes, né, e tem várias instituições de saúde que são muito grandes, eu acho que o design também ajuda a gente a conversar com várias áreas e até, às vezes, entender os usuários, entender os pontos de vista das diversas áreas de uma organização para construir uma solução que converse entre todos esses atores. E o designer também atuando como um facilitador, né, que traz essas pessoas junto e consegue organizar um processo de cocriação que funciona de fato. Isso que você falou é interessante, porque a gente se vê em quase todo momento no meio de diversos pontos de vista diferentes, né? Sim, E eu acho que uma das maiores dificuldades que existem dentro de um processo de design para resolver algum desafio complexo é conseguir alinhar a comunicação e a perspectiva, né? Como é que você faz isso, Renato? Porque assim, eu consigo ver assim, diversos stakeholders, cada um com um ponto de vista, cada um com uma forma de olhar para um problema. Como é que você alinha todo mundo e fala, gente, ó, a gente chegou no mesmo entendimento, né? Ou no entendimento em que a gente vai tomar a decisão de evoluir no nosso processo, né? eu acho que tem que ter um fio condutor, né? Geralmente. Uhum, Muitas vezes esse fio condutor é o próprio usuário do serviço, então, assim, para que esse serviço existe, né? Porque a gente quer prover um bom serviço para o nosso usuário. Então, tá, quais são as necessidades dele, qual é a jornada dele? Essas peças da organização, elas se encaixam para fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Ou, às vezes, pode ser que um serviço que eu estou fazendo não é para um usuário, para um paciente ou para um familiar, né? Às vezes o meu usuário pode ser outra área da instituição, né? Que eu estou fazendo esse uhum, serviço para essa outra área, mas eu acho que tem que ter a clareza de quem é o meu usuário, né? Ou se tem mais de um, pelo menos a gente ter claro isso, que é esse fio condutor. Eu falo até porque a gente já viu, assim, alguns processos, né, nessa trajetória da gente fazer uma jornada, né, isso estava relacionado a paciente, tá? E uhum, aí tinha várias coisas até de comportamento de profissionais ali que
beneficiava ele, mas não beneficiava toda essa jornada. E como todo mundo que estava ali conversando estava para melhorar a jornada do paciente, esse era o fio condutor, então, assim, eu não vou fazer o que é melhor para mim, eu vou fazer o que é melhor aqui, né, e às vezes até essa conversa entre os diferentes setores, ela acaba acontecendo ali naquele processo, então, o que eu estou fazendo, talvez não, quando eu te entrego, não seja a melhor forma, mas a gente tem que priorizar aqui a jornada desse usuário, né, e aí eu acho que vai mudar, pode ter até mudança de comportamento, tá? Com relação a isso, quem está participando do processo. Sim, eu acho interessante essa perspectiva, Renato, porque eu acho que você vai dando várias dicas e pistas de que o designer ele precisa de outras habilidades que não só as Sim, habilidades, enfim, óbvias, né, ali de, poxa, conseguir conduzir uma boa entrevista para captar insight, né, conseguir fazer uma boa declaração de jornada. E aí eu queria te perguntar, assim, na tua experiência, qual que foi a habilidade que você falou assim, nossa, assim, por sorte eu me desenvolvi nisso, ou eu estou me desenvolvendo nisso, ou tenho essa habilidade que destrava diversas outras habilidades para um processo de design de serviço acontecer. O que você vê que é um skill central assim para um designer de serviço? acho que é compreender pessoas, né? Saber de pessoas. E eu vou dizer assim, quando a gente pensa num lado mais estratégico do design, eu venho cada vez mais. Isso é algo que eu estou me desenvolvendo, acho que tem que me desenvolver ainda mais. Eu acho que todos os profissionais deviam caminhar para isso, que é talvez falar um pouco mais da linguagem dos negócios. E porque a gente talvez não aprenda tanto isso na nossa formação enquanto design, e mais que isso ainda, falando especificamente da minha vivência na saúde, métricas, assim, ter métricas para a gente olhar tanto assim, quando a gente vai começar um projeto, qual que é o meu objetivo, como é que eu vou mensurar se eu alcancei meu objetivo. Eu vejo muito isso, assim, na saúde, isso é muito comum, é muito normal que um projeto que a gente vai ver, qualquer projeto que eu vejo, uma apresentação sempre tem métrica do como que era a situação atual, como que eu mensuro se eu conseguir atingir, mudar essa situação atual ali com um determinado objetivo desse projeto. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que fazer mais no design, eu acho que a gente faz pouco. E aí a gente muitas vezes não consegue comprovar os resultados, e aí é quando as áreas acabam né, se alguém ali na instituição não aposta no negócio, não acredita no negócio, fica difícil de comprovar que isso está funcionando de fato. Olha que interessante, Renata. Ontem mesmo, eu estava numa reunião mostrando os resultados que a gente teve a partir de um processo de design. E aí eu estava, assim, em muito resumo, né? Não era no ramo da saúde, mas tinha uma pessoa do time que trabalhou durante muito tempo no ramo da saúde. E aí eu estava lá apresentando os resultados e mostrando, olha, gente, olha esse indicador aqui interessante, porque a média antes era tanto, agora é tanto, olha como a gente vem progredindo, olha a linha de tendência. Então, assim, mostrando o quanto passar por esse processo, né, mais qualitativo, mais embasado nos comportamentos, na mudança de comportamento das pessoas, a gente estava conseguindo chegar em algum lugar. E essa pessoa levantou a mão e falou assim, olha, da onde eu venho, a gente normalmente faz comprovação estatística. Então, eu queria entender, esse número que você está mostrando, passou por um processo de comprovação estatística? Isso é estatisticamente válido? Aí eu abri o microfone, eu falei assim, a minha resposta ela vai ser autodeclaratória aqui. Eu nem entendi a sua pergunta. E aí, enfim, dei risada, porque eu falei assim, claramente não, porque eu nem consegui entender o que você quis dizer com isso, mas se você tem esse background, vamos fazer essa verificação, né? E aí, beleza, ele deu uma rebolada, a gente calculou junto e viu que estava legal e tal, que rolou, mas eu acho que isso demonstra o quanto, por exemplo, nesse caso, assim, o projeto poderia ter ido por água abaixo, porque tinha ali stakeholder, tomadores de decisão, etc., que poderia falar assim, é verdade, eu também acho que concordo com isso, vamos fazer o seguinte, volta 10 casinhas para trás e recomeça tudo, porque não está válido, né? Eu Sim, acho que, enfim, compartilhando aqui uma história que eu acho que demonstra um pouco boa. dessa necessidade, né? Eu acho que tem muito isso com pesquisa quanti-quali também, né? Porque muitas vezes quando a gente vai para uma quali, não
não tem como ter um N, né? A gente Claro. não tem um N. A Qualy, ela está buscando insights, está buscando percepções, é por isso que depois a gente tem que prototipar, testar a solução. E até às vezes eu falo, né? Às vezes também a gente vai para uma quant sem saber muito o que vai perguntar, é melhor ir para uma Qualy primeiro para levantar as categorias de análise, entender ali o que possíveis respostas as pessoas podem dar para depois ir para uma quant, né? Mas eu acho até que essa questão da mensuração é olhar, assim, de diversas formas, como é que eu mensuro esse sucesso desse projeto, tá? E eu até uso muitas vezes a abordagem do OKR, assim, pensar um objetivo e resultado-chave, sabe? Tá, qual que é o meu objetivo no projeto? Como é que eu mensuro se eu estou alcançando ou não? E eu acho que isso é um aprendizado que a gente vai ter que começar a fazer, às vezes, muitas vezes, tentativa e erro, sabe? Começar aí, tentei, deu, não deu, que nem a abordagem do OKR mesmo coloca, né? Da gente ir aprendendo ao longo do processo. Eu acho que é muito. Eu acredito, eu tô indo muito nessa linha, tá? De começar assim. Alguma coisa eu tenho que mensurar, o que eu vou mensurar aqui, que eu consiga alcançar meu objetivo, porque como os processos de design, às vezes, tem coisas que demoram para dar o resultado, né? Que a gente tem um objetivo, mas isso acaba demorando. Quando a gente trabalha em consultoria, às vezes a gente não implementa o projeto, então, às vezes a gente fica distante dessa implementação para conseguir mensurar isso, mas até depois pode alinhar com o cliente depois de um tempo, porque no final das contas, né, pensa, se você fez um projeto de design numa consultoria, entregou um projeto lindo, quando foi implementar ou não foi implementado de fato como deveria, às vezes não tem tanto controle sobre isso, mas no final o teu trabalho não impacta de fato se ele não gerar alguma mudança que era o que você queria no início do projeto, né? Então, acho que a gente tem que começar a mensurar isso, mesmo que a gente talvez não consiga alcançar o que a gente desejava ali no início, mas a gente saber por onde a gente está indo e o que a gente tem que fazer para corrigir. Total. Aí eu acho que entra num tema que eu queria explorar contigo, que é tomada de decisão. Eu acho que quando a gente olha para a perspectiva de negócio, existem diversas tomadas de decisão que pessoas dentro de um negócio precisam fazer para levar a gente em direção ao lugar que a gente quer. E aí eu acho que você deu uma dica legal, que é se a gente nem sabe onde a gente quer chegar, assim, não tem decisão a ser tomada, né? Sim. Mas durante um projeto a gente vai passando por diversas decisões de negócio que vão sendo tomadas a partir dos insumos que a gente vai levantando. Como é que você lida com isso? Assim, porque existe um ponto que é o tomador de decisão precisa ter confiança naquilo na base que a gente está levando para ele, né? Como é que você vê essa relação de confiança na tomada de decisão, o papel do design estratégico nesse processo? Como é que você vem lidando com isso no seu dia a dia? Na minha vivência, quando a pessoa confia no processo, fica mais fácil dela, porque senão, se ela ficar desconfiando de tudo, fica muito difícil, né, de lidar com isso. Então, uma pessoa que conhece, e talvez você ir dando reporte, né, ou eu estou nesse passo aqui, foi tirado a partir disso, é esse né, a gente está caminhando para cá, como é que a gente vai seguir, eu acho que vai muito de construir essa confiança. E eu acredito, vou voltar nas métricas. Se a gente começar a ter métricas, ajuda muito a dar uma confiança no que a gente consegue chegar nesse caminho, né? A gente consegue medir se a gente está chegando ou não, de fato, nesse caminho. E também acho que também essas tomadas de decisão, também quando a gente trabalha num processo de design, a gente também tem que ter ideia de que talvez tenham momentos que a gente está experimentando, a gente não tomou a decisão que aquilo vai ser de fato dessa maneira. Mas muitas vezes é tão barato, né, digamos, prototipar alguma coisa, testar, tentar aprender com isso, que mais vale ir lá, colocar em prática, olhar como funciona, tentar entender, mais uma vez, qual que é o meu objetivo, cheguei ou não, né, para daí corrigir alguma rota e seguir, assim, também essa mentalidade de testar, de ir iterando, né, do design, quando a gente fala até do duplo diamante, né, ele é uma figura bonita, né, tem 2 diamantes, mas não necessariamente vou ficar passando as fases bem certinho, né? Ele, de fato, é uma, que eu falo, é a figura da squeeze, né? A gente vai, volta, experimenta, talvez descobre alguma coisa que não tinha nem pensado a princípio, então
tem esse processo aí de vai e vem, e que acho que isso tem que ficar claro também. E eu vejo cada vez mais, assim, é muito bacana ver isso, que em projetos, assim, a gente entra ali com profissionais da saúde, né? E aí vai falando, vamos então testar para ver como é que funciona. E eu já vi depois a pessoa falando, não, a gente colocou já ali, eram coisas simples, tá? Uma mudança de um formulário, uma coisa assim que não tem Claro, eu sei que na saúde tem coisas que não dá para testar dessa forma, e aí vem a nossa dificuldade, né, em atuar em algumas frentes, mas tem coisas que dá, né? Então, se dá, né, o risco de testar é muito pequeno, vamos testar, sabe? Não vamos ficar gastando muito tempo descobrindo, vamos já testar isso aqui, ver como é que é, vamos aprender com isso, assim, e é muito legal ver as pessoas mudando a mentalidade, né, eu posso testar, eu posso depois conversar e ver se cheguei ou não onde eu queria, como que a gente pode melhorar isso, assim. Eu também estou adotando, enfim, aprendendo, né, que a gente pode também ensinar os outros a adotar nossa mentalidade e começar a ter um pensamento que eu falo, né, somos todos designers, né, e aí podemos aí ir passando esses ensinamentos e aí fica muito mais fácil de trabalhar também, quando a gente tem pessoas que entendem o que a gente está fazendo, que tentam fazer aí e veem que isso funciona. Total. Uma vez, Renata, a gente estava discutindo, enfim, um conceito, e aí a gente, enfim, já fazia alguns dias que a gente estava discutindo esse conceito para ver se ia daquele jeito mesmo, etc. Aí uma pessoa do time falou assim: gente, o tempo que a gente está discutindo aqui o conceito já daria para a gente ter testado, aprendido se isso que a gente estava querendo fazer ia dar certo ou não. E aí que é legal quando você se depara e fala, nossa, assim, a gente já conseguiu levar a nossa cultura por osmose ao ponto do cliente ele começar a sugerir isso pra gente, né? Outra coisa que eu adoro quando eu ouço é chegar numa reunião e alguém falar, as pessoas discutindo, vamos para cá, vamos para lá. Vamos perguntar para as pessoas? Vamos Olha tentar só. entender? Sabe? Aconteceu também isso uma vez, estava num projeto que era para tentar entender as reuniões de família ali de um hospital, e aí não, mas é que a gente quer entender com as pessoas o que elas pensam. Eu pensei, nossa, estamos conseguindo plantar sementinhas aqui de design, assim, então a gente fica muito feliz, né, quando isso acontece. Nossa, total. Que aí que você vê que realmente você tá sendo substituível, né? No final das contas, é tipo, vocês não precisam mais de mim, gente. Agora podem ir por si só, né? Sim. Fantástico. Poxa, Renata, muito interessante. Acho que alguns pontos que a gente trouxe aqui, eu acho que contribuem muito para uma última pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: ah, o que você diria para alguém que está querendo começar a adotar essas práticas, esses processos? O que você sugere para essa pessoa de primeiros passos? Assim, pensa que é uma pessoa que está começando a liderar iniciativas de transformação, já lidera algumas iniciativas de transformação, mas ela fala assim, putz, não sei por onde eu começo. O que você sugere? Assim, ó, vai por aqui, que esses primeiros 3 passos vão te levar em direção ao lugar ideal. Para começar a implementar, digamos, o design numa organização, eu começava pequeno, em projetos, né, começando numa escala menor, mensura os resultados, porque daí tu vai conseguir comprovar, né, que esse processo está funcionando, e acho que aos poucos tu vai começando a mostrar esses cases, vai ganhando um corpo maior aí dentro da organização. Como eu disse, lá no que conecta muito com o que eu falei no começo, né, muitas das coisas a gente só vê na prática, né? E essa necessidade da gente mensurar, e também uma questão que é muito importante, colocar também talvez um projeto que esteja alinhado com a estratégia da organização, porque daí ele vai ter alguma visibilidade, né? A gente não trabalhar em projetos que talvez não que depois a organização não querer descontinuar porque ele não é prioritário. Então a gente também olhar para isso, né? Olhar para a estratégia e tentar entender como que eu conecto aqui esse projeto à estratégia da organização e torno ele relevante e vendo ele também, né, internamente, que ele seja válido. Mas acho que comprovar o resultado é muito importante, porque depois, se a gente não consegue ver resultado, a gente talvez investir X horas,
fiz Uhum. X protótipos, mas, assim, de fato, o que eu queria, de fato, com esse projeto, eu consegui gerar, né? A mudança que eu queria, a inovação que eu queria gerar. Eu acho que isso é bem importante. E mesmo que não consiga, a princípio, mensurar, né? Às vezes um processo de implementação acaba demorando mais tempo, talvez conseguir mensurar ainda coisas. E outras coisas que eu venho vendo também é mensurar, às vezes, coisas dentro do processo, sabe? Como que as pessoas se sentiram, talvez, dentro desse processo, se esse processo. Até essas coisas que eu falei de bem-estar, esse processo ajudou a criar melhorou a segurança psicológica daquela equipe, fez com que a gente entendesse pontos de vista diferentes de outras equipes, o que a gente aprendeu com isso. Acho que isso também, às vezes, a gente pode olhar para essas mensurações também ao longo do processo. E outra questão que é também manter esse olhar, né, mais sistêmico e tentar mostrar isso dentro da organização. E eu acho que os processos de design, assim, a gente também tem que documentar eles, né, conseguir documentar isso, e até de uma maneira muito visual, isso também ajuda a gente numa venda interna, né, a gente tem muito isso no design, e acho que a gente pode usar isso a nosso favor, assim. Total, total. Esses benefícios, vamos dizer, ocultos, eu achei isso genial, porque a gente está nutrindo uma rede de pessoas, né? A gente está estreitando relacionamentos, deixando eles mais fortes para por outro possível projeto, né? Então, tudo isso é uma sedimentação que acaba não sendo óbvio, né? E às vezes a gente poderia até mensurar isso, né, de fato, que impacto que a gente teve nessas pessoas que participaram, né, do projeto, também começar a mensurar essas coisas indiretas que a gente não olha a princípio. Total, total. Muito bom, Renata. Poxa, muito obrigado. Ó, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, antes a gente ir para o fim do nosso episódio. E essa é uma pergunta que não estava no roteiro, inclusive, mas eu quero muito te ouvir sobre isso. O que é a vida para você, Renata? A vida? Ai, pergunta profunda, hein? Bom, para mim, hoje em dia, a minha vida, e eu estava até refletindo sobre o meu propósito, eu venho refletindo sobre isso, para mim, o meu propósito é fazer o bem para mim, fazer o bem para as outras pessoas, fazer o bem para a minha família. Então, a vida, para mim, é a gente fazer o bem e receber por isso, e ter gratidão pelas coisas. Para mim, tem muito a ver com isso, meu sentido da vida, assim. E hoje eu sou muito grata que eu consigo fazer isso no meu trabalho e consigo levar isso para a minha vida pessoal também. E acho que quando a gente faz isso, vai criando uma rede né, que o sentido da vida vai também retornando para a gente. Então, quando eu faço esse bem, eu também recebo isso muito. E vejo muito isso como um sentido da vida. Fantástico, fantástico. Show de bola. Renata, muito obrigado. Para quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, enfim, gostou de alguma coisa que você disse, como é que as pessoas te acham? Dá o caminho das pedras de onde que elas podem falar contigo. Tá. Pode ser pelo meu LinkedIn mesmo, eu olho ali as mensagens. Pode me mandar mensagem pessoal, pode me marcar em algum conteúdo também, enfim. E o meu LinkedIn é Renata, daí o meu sobrenome, né? Hinnig, que eu tenho que soletrar aqui. Não Essa era é a minha tão. pergunta. Como é que pronuncia? Como é que pronuncia? É Hinnig. Ah, Henning, beleza. Mas Show. tudo bem, se pronunciar errado, estou acostumada. Show de bola. Renata, mais uma vez, super, super obrigado. Acho que foi uma conversa super, super boa, produtiva. Eu acho que, enfim, espero que quem está ouvindo também a gente tenha gostado. E, enfim, só tenho a agradecer aqui pelo nosso contato hoje. Eu também, Pedro. Prazer em te conhecer e obrigada pelo convite, pelas reflexões, né? A gente fala quando a gente conversa, enfim, e a gente está aqui para passar um pouquinho de coisa, mas a gente aprende muito mais também quando a gente tem essas conversas. Então, muito obrigada. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.
Não deixem de conferir o episódio com o Maurício Manhães, já citei aqui, com o Lucas Manhães, né, foi um episódio gravando junto com os dois, e eu quero lembrar vocês de que toda terça-feira a gente disponibiliza a nossa newsletter, a gente também vai deixar o link na descrição do episódio, inclusive junto com os contatos da Renata, pelo LinkedIn dela, na descrição. E a cada 2 semanas a gente traz os nossos insights da nossa newsletter, então se você tem interesse em continuar recebendo as nossas comunicações, se inscreve ali na nossa news, também segue a gente aqui no podcast, independente da plataforma que você tem, eu tenho certeza que tem um botão para seguir, para você receber uma notificação quando a gente publica algo aqui. E se você quiser fazer parte desse movimento, tem alguma sugestão de entrevistado ou tema, envie um e-mail para a gente no contato@ensaio.cc com o assunto prototipando, que vai ser um prazer interagir com você. Um abraço e até o nosso próximo encontro.